Shalom pessoal, nós estamos em mais um Pergunta pro AP. E a primeira pergunta de hoje vem da Vânia Pitinin. Ela perguntou o seguinte: por que o povo de Israel foi o povo escolhido? Por que daquele povo viria Yeshua? Mas tem algum outro motivo? Vânia, muito obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas têm. E eu queria responder ela com um texto que está em Gênesis, no capítulo 12, em que está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vânia, a resposta para a tua pergunta está nessa palavra, quando o nosso Deus chama o Abrão. O Abrão vivia numa cultura, ele vivia ali, perto do rio Eufrates, na cidade de Ur dos Caldeus. Então ele tinha uma cultura, ele vivia num povo. E o nosso Deus chama ele para que deixasse essa história dele para trás. E para que pudesse vir para um novo lugar, um lugar que Deus mostraria para ele. Porque Deus decidiu fazer dele uma nação. Deus decidiu fazer do Abrão uma pessoa famosa, engrandecer-lhe o nome. Deus decidiu fazer do Abrão uma bênção para todas as nações da terra. A única pessoa que podia impedir isso era o próprio Abrão, se ele não obedecesse aquilo que Deus falou para ele. E quando nós lemos lá em Gênesis toda a história de Abrão, nós vemos que o Abraão foi obediente, mas foi um processo. Ele foi aprendendo a confiar, a depender e a obedecer a Deus. E isso foi um processo longo, entre o momento que Deus o chama até o momento em que ele entrega aquilo que para ele era o mais precioso, que era o seu filho. Eu quero responder objetivamente a tua pergunta dizendo o seguinte: Deus, Vânia, poderia ter escolhido qualquer povo do mundo. Deus poderia ter escolhido os egípcios, Deus poderia ter escolhido os chineses, Deus poderia ter escolhido os americanos ou os brasileiros. Mas Deus não escolheu nenhum povo. Deus fez um povo para ele. O povo judeu não é como qualquer outro povo das nações dessa terra. É um povo feito por Deus para a glória dele. Para se fazer um povo, existe uma fórmula. E a fórmula é ter um pai. Esse homem chamado Abrão, ou em hebraico Avram, essa palavra quer dizer pai exaltado. E desse pai exaltado, o nosso Deus fez um Avraham. Deus muda o nome dele, ele se transforma num pai de nações, num pai de povos. Na verdade, esse homem era uma figura do próprio Deus. Ele, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai eterno, ele é o Pai exaltado. Mas Deus decidiu se transformar num pai de numerosas nações. Então o Abraão, ele não foi apenas o pai dos judeus, mas ele também é o pai dos árabes, através de Ismael. Ele foi o pai também de outras nações, através dos filhos que ele teve com Quetura, a sua segunda esposa. Mas o nosso Deus, através do filho que ele deu para Abraão, com a sua esposa, com a Sara, o nosso Deus fez uma nação, a nação de Israel. A nação que receberia do nosso Deus a palavra, a nação que receberia do nosso Deus os profetas, e mais do que tudo, a nação que geraria o Mashiach, o Messias, o Cristo, o nosso Senhor Jesus. O povo judeu, por ser o povo de Deus, é especial por causa do amor de Deus. Não que o povo judeu seja melhor ou pior do que qualquer outra nação, mas o propósito de Deus com o povo judeu, com a igreja, com a minha vida e com a tua, isto é o que traz um verdadeiro valor para uma pessoa, para uma família, para um grupo, para uma nação. Muito obrigado, Vânia. Que Deus te abençoe. Nós estamos motivando a todo mundo a ler a Bíblia. Eu não sei então se você está ouvindo enquanto você está indo para o trabalho, ou enquanto até você trabalha no seu celular, num fone de ouvidos. Se você está lendo a Bíblia em papel e fazendo anotações, tudo isso é maravilhoso. O que importa é que você realmente se dedique a conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunta para o AP! Mande por favor as suas perguntas para o meu WhatsApp. 11 98440 4887. Vamos lá, próxima pergunta. Essa segunda pergunta foi feita pela Lidiane Machado, aqui de São Paulo. Em Jó 29, 5 e 6, Jó fala do tempo quando Deus ainda estava com ele, quando ele lavava os pés com leite e da rocha saíam ribeiros de azeite. Me chamou muita atenção o fato do azeite descer como um rio. Dúvida: o azeite descia de uma rocha e jorrava como água?
Puxa, Leidiane, que pergunta legal. Olha, Leidiane, o livro de Jó, como alguns outros livros da Bíblia, são livros poéticos. Uma das características de vários livros da Bíblia, inclusive de alguns profetas, é a dinâmica da poesia hebraica, que tinha algumas características. Algumas vezes, uma mesma ideia era frisada com algumas frases. Não havia uma sonoridade rítmica, como há na poesia, por exemplo, na língua portuguesa ou em alguns outros idiomas. Mas em hebraico, às vezes uma ideia ela era contraposta numa frase seguinte, ou a mesma ideia reafirmada algumas vezes, ou então uma ideia era completada com algumas frases que iam se sucedendo. E por ser uma linguagem poética, uma linguagem lírica, nós entendemos claramente que aquilo que o autor do livro de Jó está dizendo é que Jó vivia numa grande prosperidade, que havia tanta abastança, tanta abundância naquilo que Jó tinha, que o leite, que hoje está tão caro para nós, era alguma coisa comum, alguma coisa que era usada até para se banhar. Eu acho que você já ouviu falar que a Cleópatra, aquela rainha do Egito, ela tomava banho de leite. Eu não vou chegar tanto, mas o que esse texto quer dizer é que Jó realmente era um homem muito próspero. Eu acho legal uma imagem que você vai ver agora, de como que era a extração do azeite. E aí você também vai ter a ideia de uma quantidade tão grande de azeite sendo produzida que poderia escorrer como se fosse um rio. Nessa imagem você está vendo algumas cenas do processo de você tirar azeite das azeitonas. Então você está vendo um moinho que fazia com que as azeitonas fossem maceradas, fossem amassadas. Depois isso era colocado em sacos e aí então eles eram prensados, que é essa imagem que está no meio, através de uma prensa, que você está vendo um desenho mais ou menos como é que funcionava, não é? Num dos museus que existem em Israel. É claro que hoje a prensa do azeite é feita de forma mecânica, equipamentos de primeiro mundo. Mas assim, no passado que o azeite era extraído. Eu vou dar um close nessa imagem da prensa. Eu queria que você prestasse atenção que quando o azeite ele era esmagado ali e ele corria, havia ali um espaço onde o azeite naturalmente correria para que ele pudesse ser recolhido. Você imagina uma grande quantidade de azeitonas sendo esmagadas ali, poderia ter uma quantidade de azeite muito maior que poderia ser captada. Então, não é de se estranhar que numa colheita gigantesca, numa safra de grande prosperidade, o azeite fosse tanto que pudesse escorrer, que pudesse não ser contado, como um rio, como é declarado no livro de Jó. Muito obrigado, Lidiane, por essa pergunta tão boa. E olha, eu sei que você tem uma pergunta maravilhosa para a próxima semana. Continua com a gente, continua lendo a Bíblia e pergunta pro AP! A última pergunta de hoje, e a mais densa, é a pergunta feita pelo Felipe Fonseca, aqui de São Paulo. E a pergunta do Felipe é a seguinte: estou lendo o livro de Jó, e ao deparar com a trágica experiência que Deus permitiu que ele vivesse, perdendo filhos, saúde e bens, minha dúvida está relacionada à dor. O sofrimento que a humanidade padece é uma permissão de Deus a fim de cumprir algum propósito? Deus está no controle, dominando todas as situações difíceis que os homens passam, ou isso é isentar a responsabilidade do homem de consequências de seus pecados? Felipe, muito obrigado pela tua pergunta. Isso vai nos permitir meditar muito sobre as coisas de Deus. Queridos, o livro inteiro de Jó, ele discute essas questões que o Felipe pergunta. Por que o justo sofre? Por que as pessoas boas padecem? Deus está no controle mesmo de tudo? Qual é a razão do sofrimento? Deus é justo? Se Deus é justo, por que pessoas tão boas padecem? O que é muito interessante no livro de Jó é que ele começa mostrando uma cena que se dá no mundo espiritual, que se dá nos céus, no local do governo do nosso Deus. E essa cena, em momento nenhum, é tratada no livro de Jó, nos acontecimentos em que o próprio Jó se vê questionado pelos seus amigos, que aparentemente foram para consolá-lo mediante o grande sofrimento que ele estava passando. Ele perdeu filhos, ele perdeu tudo o que tinha, ele ficou terrivelmente doente. Ele se transforma numa ferida do topo da cabeça à planta dos pés. E os amigos que foram para consolá-lo começaram a tentar encontrar qual que era a razão do sofrimento de Jó. E eles foram chegando a conclusões equivocadas de que Jó estava sofrendo por causa de pecados que ele tinha cometido. Ele deve ter aprontado alguma, pensavam eles e argumentavam eles.
Enquanto isso, Jó, a cada um dos questionamentos, Jó ia dizendo: não, isso não aconteceu, vocês estão errados. A pressão foi tão grande que aquilo que de tão precioso o Jó declara no início dessa tragédia, que foi o seguinte: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece que isso se perde naquela argumentação daqueles que se diziam amigos e que foram para consolar, mas parece que aumentavam o sofrimento, porque tentavam colocar sobre Jó uma culpa dos problemas. Alguém é culpado por morrer um filho? Talvez sim, talvez um erro, um descuido, um desleixo, alguma coisa proposital, mas no caso de Jó não. Jó era um homem que clamava a Deus para que os seus filhos, que certamente eram casados, adultos, se tivessem pecado, que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Jó agia assim como intercessor, mas há um momento em que Jó, tão afligido, até pela sua própria esposa que disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Seu Deus não está nem aí para você. Essa era a ideia. Jó decidiu então arrazoar contra o Senhor. Deus, por que eu estou sofrendo? Jó coloca então em dúvida se Deus realmente é justo, ou se Deus realmente está no controle de tudo. E alguma coisa muito interessante acontece. Aparece um quarto amigo. E esse quarto visitante de Jó, ele sugere que talvez todo o sofrimento de Jó tivesse algum propósito. Ou que talvez o Jó estivesse sofrendo tanto, não por alguma coisa que ele tinha feito, mas para que ele tivesse zelo para não pecar contra Deus, alguma coisa que talvez apontasse para o futuro. Mesmo assim, Jó continua sem respostas. E aí, o nosso próprio Deus atende o clamor de Jó. O nosso Deus, então, mostra a complexidade do universo. Eu acho que você, Felipe, que fez essa pergunta tão boa, talvez tenha já gastado algum tempo em pensar sobre a eternidade. Você já parou para pensar o que é sempre ter existido e sempre continuar existindo? Quem que criou as estrelas e colocou cada uma no seu lugar? Luzes que vemos nas noites escuras de hoje e que há bilhões de anos saíram das estrelas, e essas luzes estão passeando pela infinitude do universo até chegar aos nossos olhos. Qual é o tamanho de Deus? Qual é a complexidade do microcosmos, do mundo quântico? O livro de Hebreus nos declara que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra do nosso Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, nem do macro, nem do micro. Como é que um osso pode aparecer no ventre de uma mulher grávida? Através dos exames feitos numa gestação, se consegue identificar o momento da concepção até a hora do parto. Mas quem que dá a vida? Se consegue entender todo o processo do crescimento de uma planta. Mas quem dá a vida para uma planta? Muitas pessoas discutem se houve o Big Bang, se não houve o Big Bang. Mas quem deu origem a tudo? Nós somos tão pequenos. E as coisas de Deus são tão grandes. Quando nós tentamos, com a nossa justiça própria, entender as coisas grandiosas de Deus, nós descobrimos que nos falta muitas informações. E que nós temos mais incógnitas do que a gente podia imaginar. O nosso Deus é justo. E o nosso Deus é bom. E o nosso Deus tem o controle de tudo. O nosso Deus pergunta para Jó coisas do tipo: onde que você estava quando eu lancei os fundamentos na terra? O nosso Deus fala da complexidade que existe entre os animais, entre aquelas cabras montezinhas que saltam em penhascos e comem ali e não caem. Como tudo que Deus faz é perfeito. Como o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. O Jó, ouvindo todas essas coisas, foi tomando a posição que cada um de nós deveria tomar. A posição da humildade, de reconhecer que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso, e Ele é justo, e Ele é bom, e Ele é sábio. A sabedoria de Deus é mostrada dessa forma. Ele tem o governo, o controle de todas as coisas, e Ele nos chamou para sermos a imagem e semelhança dEle aqui nesse mundo. A consequência do pecado que nos leva à morte tem trazido tantas consequências difíceis para o ser humano. Mas o nosso Deus continua nos amando. Então o Jó chega na conclusão mais linda que ele poderia chegar. Eu falei coisas que eu não entendia. Por isso, a partir de agora, eu vou me calar. Assim como Jó não fica sabendo por que ele sofreu tanto, a Bíblia também não dá explicação. Porque no final dos seus dias, ele teve 2 vezes mais de tudo que ele tinha perdido. Será que foi uma recompensa? Será que Deus deu um prêmio? A Bíblia não fala.
A sabedoria de Deus é muito acima da nossa compreensão. Então, com os 10%, mais ou menos, da minha mente, que eu uso para raciocinar, eu não vou tentar compreender o Deus que criou todas as coisas. Se algum filósofo por aí disser que entende, desculpa, não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo criou os neurônios. O Deus que eu sirvo criou os átomos, criou as constelações, criou a Via Láctea, uma das menores constelações do universo, que tem milhões de constelações. Esse é o nosso Deus. Deus é bom, Ele está no controle de tudo, e Ele cuida dos seus. Posso fazer um parênteses para encerrar? O Satanás, ele tentou a Deus. E o Satanás, no livro de Jó, diz o seguinte: Deus, você é corrupto, você compra o amor das pessoas. O Jó, ele te ama porque, é claro, você dá tudo para ele é rico, tem uma família maravilhosa. Você é um Deus corrupto. O Satanás tenta Deus. O nosso Deus, que é a sabedoria, ele diz: Satanás, você está enganado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele poderia ter dito: eu conheço o meu servo Jó. Tira tudo que você quiser tirar dele. Ele não me ama porque eu faço coisas boas para ele. Eu não compro o amor das pessoas. As pessoas são livres para me amar ou para querer ter os seus próprios deuses. Mas o Jó eu conheço. Ele me ama de verdade. Pode tirar tudo dele. Pode tocar na saúde dele, mas não toca na vida dele. Queridos, o Jó sofreu coisas horríveis. O Jó chegou a duvidar, sim, se Deus era justo, se Deus estava no controle mesmo das situações, porque tanto sofrimento. Mas no final, Jó se equilibra e volta para Deus. E sabe por quê? Porque na sua angústia, ele clamou ao Senhor. No momento mais difícil da vida do Jó, ele foi buscar Deus. Ele tinha uma prática de orar pelos filhos. Ele usou essa prática no momento mais difícil da vida dele para abrir o coração com Deus e dizer: Deus, eu não estou suportando. Olha, eu estou em dúvida de tudo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O nosso Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. O nosso Deus, assim como permitiu que o Tomé tocasse nas feridas de Jesus, o nosso Deus ouve o Jó e mostra a grandiosidade de quem ele é. E no fim, a bondade. Porque quando nós buscamos o nosso Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado, Felipe. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais, hein, pessoal? Não se esqueça, pergunta pro AP. Beijo para todo mundo. Shalom.